Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Marketing no Setor Público. O meu nome é Gisele Priscila. Esse curso ele é realizado pela ADESC. Nós já estamos na aula 2 e no nível 3. Então, já teve aí muito conteúdo. Se você perdeu, volta aí na plataforma, no canal da ADESC. Se inscreve nele e assiste todas as outras aulas, tá bom? Então, vamos aí continuar a nossa aula. Essa é a aula 2, o nível 3. Falando um pouco sobre os sistemas de trocas do marketing no setor público. No marketing do setor privado, a troca ela se baseia em bens, serviços e valor monetário. Ou seja, o consumidor paga um preço por um bem ou serviço, o qual ele deseja e acredita que irá satisfazê-lo. Porém, no marketing do setor público, as trocas são mais complexas e se baseiam nas necessidades a serem atendidas pelos serviços prestados pelo setor público. Então, aqui ele vai dar essa diferença no sistema de troca. Então, no setor privado, a troca se baseia em bem ou serviço. Então, eu estou ali à procura de uma coisa que eu estou necessitada. Por exemplo, eu estou precisando de uma roupa para ir para um local. Então, é uma necessidade minha e em troca disso, eu vou pagar aquele serviço. Então, isso é o marketing no setor privado. É uma troca disso, de bens, serviços e valor monetário. No setor público, não tem muito essa questão de dinheiro, embora, claro, a gente paga os nossos impostos, mas quando a gente vai num hospital público, a gente não vai pagar naquele momento, A gente já pagou através dos impostos e naquele momento a gente vai ter gratuitamente, vamos dizer assim, o atendimento. Então, é bem mais complexo essa troca, porque vai envolver as necessidades que a população ela precisa ser atendida. Então, o setor público ele vai verificar essa necessidade lá onde ele atua, seja na cidade, no estado, no país, e ele vai oferecer esses serviços em troca da satisfação da população em estarem aí sendo satisfeitas as suas necessidades. Então, a relação dos cidadãos e agências governamentais. Os estudiosos do marketing afirmam que as agências governamentais elas devem aproveitar as oportunidades para atender às necessidades dos cidadãos de forma a contribuir não somente para o bem social, mas também para o bem econômico e o bem ambiental. Ele cita vários pontos positivos alcançados pelas agências governamentais quando se volta para essas necessidades. E aqui vai dizer alguns exemplos. Através da oferta de programas e serviços de qualidade, as agências governamentais obtiveram aumento no interesse do cidadão, aumento de receita e aumento de satisfação. Por meio de melhorias e de relatos sobre o desempenho dessas agências, elas conseguiram apoio, mediante o desenvolvimento da infraestrutura que leva em consideração os comportamentos e inclinações do cidadão, desenvolveram a saúde e a segurança pública e, através de comunicação de acesso fácil a serviços, elevaram sua utilização e também baixaram os custos. Então, aqui ele vai falar sobre esses programas governamentais que eles devem aproveitar para atender a necessidade do cidadão de forma a contribuir também no bem social, também pensando no meio ambiente. Então, vai ser um pensamento completo quando é feita alguma atuação nessa parte aí de agências governamentais. Posso dizer, com base nos pontos citados acima, nesses que a gente acabou de falar, que é possível o alcance de resultados positivos quando as agências governamentais direcionam seu foco na satisfação do cliente, identificando o que ele realmente necessita. Porém, isso nem sempre ocorre e os serviços prestados pelo governo são criticados, sendo comum no nosso dia a dia nos depararmos com queixas do tipo: os impostos são muito altos e não vemos nosso dinheiro bem empregado, a infraestrutura pública da nação está se deteriorando apesar do pagamento de impostos, agências públicas são em geral vagarosas, inflexíveis em função de normas e burocracias excessivas, funcionários públicos são superprotegidos, mesmo frente à incompetência ou a comportamento antiético, e falhas na escola pública levam à educação precária. Então, aqui fala que mesmo
tendo toda essa relação cidadãos e agências governamentais que precisam, né, eles precisam realmente pensar na satisfação do cidadão, a gente se depara com várias reclamações. Isso aí sou eu que reclamo, isso aí é você que está assistindo, isso aí já é coisa que já vem desde os nossos pais, avós, e às vezes parece que não tem solução. A gente sempre tem realmente alguma coisa a reclamar. Por quê? A gente está pagando os nossos impostos, nós estamos, né, a gente está pagando, então nós estamos fazendo a nossa parte, contribuindo, e na hora que a gente precisa usar aquilo, é defasado, o atendimento é ruim, não tem a medicação, se for no hospital, se for na escola, tá faltando alguma coisa lá, ou a educação, ou lá só vive de greve. Então, é realmente complicada essa relação por conta dessa troca, que sempre em algum momento acontece uma falha. Enfim, existem numerosas queixas, o que mostra que, de fato, o setor público ele precisa melhorar seu desempenho real, a fim de aumentar a confiança e a satisfação do povo e, consequentemente, obter maior apoio. Quando essas reivindicações não são atendidas, o cidadão toma atitudes como questionar o pagamento dos impostos. Então, se a gente vê que quando a gente precisa do setor público para alguma coisa, a gente não tem, ou se a gente tem de maneira muito escassa, de uma maneira muito ruim, então realmente a gente vai se queixar, realmente a gente vai questionar os pagamentos que a gente fez altos, né? Cada vez mais a gente sabe que os impostos vão aumentando as porcentagens, muitas vezes eles criam outros impostos, então a gente vê, a gente tá pagando tanto, quando a gente vai usar tá tudo defasado. Então realmente é importante as agências governamentais eles estarem vendo, né, essa satisfação aí do cidadão com as coisas do setor público. Então, aqui tem algumas ferramentas utilizadas no setor privado que podem beneficiar o setor público. Como melhorar o desempenho do setor público? Responder a essa questão é o mesmo que encontrar a chave para o sucesso das atividades realizadas pela administração pública em qualquer nível de governo. Com relação a este litígio, esses estudiosos do marketing, né, o Kotler e o Lee, afirmam que uma solução para melhorar o desempenho é adotar ferramentas que o setor privado utiliza para operar os negócios de maior sucesso e aplicá-las ao setor público. E aqui ele vai citar alguns. Então é importante o setor público ele estarem de olho realmente nas estratégias, nas ferramentas que o setor privado utiliza e pegar também para o setor público. Então, aqui fala sobre a administração da qualidade total, a estratégia dirigida para o cliente, então sempre está procurando aí a satisfação do cliente, equipes autogerenciáveis, organização com poucos níveis hierárquicos, liderança visionária. Então, toda essa parte da gestão, ela precisa ser revista no setor público, sempre visando a satisfação do cidadão, mesmo que naquele momento você não vá receber um valor, como no setor privado, mas teve um pagamento através de impostos e também entender que o objetivo do setor público tem que ser realmente a satisfação do cidadão, suprir as suas necessidades. E aqui tem mais algumas ferramentas, como reengenharia, medição e avaliação de desempenho, é importante também estar sempre de olho aí no desempenho. Análise custo-benefício, custo-eficácia, terceirização, serviços e informações governamentais online, organizações que aprendem produção enxuta. Com a atualização dessas ferramentas, fica possível a criação de agências públicas mais eficientes, eficazes e inovadoras. Mas para muitos cidadãos, este sonho é impossível, pois eles veem muitos contrastes entre os governos e as organizações de negócios. Então, para o cidadão, pra gente é um sonho, né? Ter todo o bom atendimento, ter toda a qualidade, sempre que precisar de algum setor público. Mas que precisa realmente ser revisto, eles precisam darem essa olhada aí. Apesar de existirem diferenças, eles afirmam, né, que elas são, em geral, exageradas e não deveriam ser usadas como desculpas para ineficiência, ineficácia ou desperdício.
Para esses autores, é possível utilizar a filosofia de marketing de maneira a contribuir para que os objetivos de agências governamentais sejam compatíveis com aumento de receitas, aumento de utilização de serviços, aumento de compra de produtos, aumento de aceitação de leis, melhoria de segurança e saúde pública, aumento de ações do cidadão para proteger o meio ambiente, diminuição de custos para a entrega de serviços, melhoria de satisfação do cliente e criação de programas de apoio ao cidadão. Então, eles veem, né, que não é desculpa essa questão de, porque é diferente setor público do setor privado. Não, tenta pegar o melhor que ele tem, né, o setor privado, e coloca no setor público para que assim realmente seja eficaz, seja uma ação ali, né, do setor público, seja realmente eficaz com o olhar realmente na sociedade, na satisfação das necessidades da sociedade. E por aqui a gente finaliza essa aula 2 e eu te aguardo na próxima aula.